pessoal, bom dia. Vamos para mais uma aula de português hoje, 21 de agosto, sexta-feira. Nós vamos continuar com o gênero textual notícia. Lembrando, né? A notícia é um gênero que informa o leitor sobre um assunto ou um fato. Vamos listar as características da notícia. É um texto que apresenta informações, possui título e pode apresentar subtítulo. O primeiro parágrafo apresenta as informações principais, respondendo às perguntas o que, quem, quando, onde, como, porquê. E pode apresentar imagens e legendas. É importante saber como separar corretamente as sílabas das palavras que não cabem inteiras na mesma linha. Dependendo do número de sílabas que uma palavra possua, ela será classificada como monossílaba, quando só tem uma sílaba, dissílaba, quando tem duas sílabas, como aqui bicho, exemplo, trissílaba, quando tem três sílabas, o exemplo aqui canguru, e polissílaba, quando ela tem quatro ou mais sílabas, como o exemplo aqui de dinossauro, certo? As palavras, elas, de acordo com a separação de sílabas, elas podem se classificar em monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Lembrando, monossílaba, uma sílaba, dissílaba, duas sílabas, trissílaba, três sílabas, como o exemplo aqui canguru, e polissílaba, quatro ou mais sílabas, como na palavra dinossauro. Então, vamos lá, na página 20, pegando aí seu livro de português, livro 3, tá? Vamos observar aqui. No quadro abaixo, pinte as sílabas que formam nomes de animais selvagens brasileiros. Existem 10 nomes de animais no quadro, então você vai procurar aqui e vai pintar as sílabas. Vamos fazer assim, você pinta as sílabas do nome da mesma cor. Por exemplo, vamos achar um animal aqui. Capivara, você vai pintar cada quadrinho da mesma cor, certo? Capivara. E vai ver se você encontra o restante dos nomes. Lembrando que são 10 nomes que tem aqui, desses animais, tá certo? Escreva as palavras que você encontrou de acordo com a quantidade de sílabas. Se o nome do animal tiver 2 sílabas, você vai escrever aqui no quadro das dissílabas. Aqui, pela quantidade de linhas, a gente tá vendo que só vão ter 2 animais. Se o nome do animal tiver 3 sílabas, você vai escrever aqui no quadro das trissílabas, certo? Pela quantidade de linhas, nós vamos achar 4 animais. E se o nome do animal for polissílaba, tiver 4 sílabas ou mais, você vai botar no quadrinho aqui das polissílabas. Pelo que a gente observa, vão ser 3 animais, tá bom? Então, vocês vão responder isso aí. Leia a tirinha da turma da Mônica, aí tem aí a tirinha. Pessoal, vamos fazer um piquenique, cada um leva seu lanche, tá? Legal. Vou buscar o meu. Estão prontos, só falta a Magali. Lá vem ela. Magali vem com um monte de cestinhas. Terceiro, qual é a diferença entre o lanche da Magali e o das outras crianças? Que característica da personagem justifica essa diferença? Quarto, o Cebolinha, ao falar, troca o R pelo L. No segundo quadrinho, há uma palavra que não coube na linha e teve as sílabas separadas. Letra A. Escreva corretamente a palavra que está com as sílabas separadas no segundo quadrinho. Letra B. Como essa palavra é classificada de acordo com o número de sílabas que possui? Ela é dissílaba, trissílaba ou polissílaba, ou monossílaba, né? Retire da tirinha mais 2 palavras que têm a mesma quantidade de sílabas. Letra C. Copie da tirinha 3 exemplos de palavras que são monossílabas. Lembrando, monossílabas têm apenas uma sílaba. Agora, se você já respondeu a atividade da página 20, a gente vai começar com a nossa correção, tá? Se você ainda não conseguiu concluir, ainda está respondendo, então dá pausa no vídeo e conclui lá a atividade. Se você já terminou, vamos partir para a correção, tá bom? Então, vamos lá.
Então, aí estão os nomes dos 10 animais, ó. Piranha, capivara, sagui, boto, coruja, jaguatirica, arara, ariranha e flamingo, que são os 10 animais. Você podia pintar cada nome de animal de uma cor diferente, ok? E você ia escrever as palavras de acordo com a contagem de sílabas. Então, dissílabas, sagui e boto. Trissílabas, piranha, coruja, flamingo e arara. Polissílabas, capivara, jaguatirica e ariranha. Fica fácil identificar as sílabas pela quantidade de quadrinhos que as palavras ocupam lá, né? No quadro de palavras. 2 quadrinhos, 2 sílabas. 3 quadrinhos, 3 sílabas. 4 quadrinhos ou mais, polissílabas. Na página 21, letra B. Como essa palavra é classificada de acordo com o número de sílabas que possui de sílaba? Retire da tirinha mais 2 palavras que têm a mesma quantidade de sílabas. Tem que ser 2 sílabas, tá? Então, as sugestões são vamos, fazer, cada, leva, lanche, legal, buscar, estão, falta e ela. Copie da tirinha 3 exemplos de palavras que são monossílabas. Seu, tá, vou, o, meu, só, a, lá e vem. Aqui ele pede 3, tá? Mas eu dei outras sugestões aí. Para casa você vai fazer aí, ó, essa pesquisa. O tema da pesquisa vai ser sobre dinossauros na revista CHC. Então, como a gente está estudando gênero textual notícia, certo? Então, vamos prestar atenção. Você vai planejar o seu texto. É individual, tá? Atividade. Observe o quadro para refletir sobre o texto que você vai produzir. Sua notícia deve possuir título, primeiro parágrafo com as informações mais importantes e segundo parágrafo com informações adicionais. Você também pode pesquisar uma foto com legenda para acompanhar o texto. Então, título, lembra que tem que ter título. Se quiser, pode ter um subtítulo. O primeiro parágrafo da notícia tem que ser com as informações mais importantes, não é isso? E o segundo parágrafo com informações adicionais. Depois você vem escrevendo o seu texto, vai usar o espaço abaixo para escrever sua notícia de acordo com as instruções que o professor passou, então a gente já sabe que o tema vai ser sobre dinossauros, tá certo? Você vai escolher daquelas reportagens lá que foi feita da revista CHC, dinossauros na revista CHC. Após você escrever a sua notícia, vai revisar o texto. Depois de escrever o seu texto, vai avaliar de acordo com as perguntas na tabela e vai ver. O texto que você tem possui título, sim ou não? Tem que ser sim a resposta, tem que ter título. O texto, ele está dividido em parágrafos, tem que ter o primeiro parágrafo com as informações importantes e o segundo parágrafo com as informações adicionais. Então, tem que ser sim a resposta, confere. As informações principais da notícia estão no primeiro parágrafo? Tem que estar, então a resposta aqui tem que ser sim. Confere aí no teu livro, no teu texto. Editando o texto. Quando você fizer seu texto, você vai mandar o texto para mim, para eu dar uma olhada, tá certo? E a gente vai ver se vai precisar de alguma alteração ou não. Depois você vai passar o texto a limpo para uma folha, que aí você pode colocar uma imagem em relação ao texto que você escreveu, tá certo? Mas aí deixa para fazer só depois que eu der uma olhada. E depois a gente vai apresentar o seu texto na aula, ok? Cada um vai apresentar o seu texto sobre o que, qual foi o assunto que você pesquisou sobre os dinossauros. Aí, ó, mais uma atividade para você fazer em casa. Como você faz para encontrar notícias sobre o que acontece no Brasil e no mundo? Existem muitas formas de buscar informação e é importante que tenhamos autonomia para buscar essas informações. Uma forma de ter autonomia é conhecer sites que veiculam notícias. Com a ajuda de um adulto, visite os sites abaixo que veiculam notícias para crianças. Então, você vai ver aí no seu livro, tá certo? Na página 24, verificar esses sites aqui que eles passam notícias para crianças. Depois você vai responder as questões. Onde é possível encontrar as notícias em cada site?
Qual dos dois sites você achou mais interessante e por quê? Na letra B, ó, peça novamente a ajuda de um adulto e agora você vai pesquisar um site confiável que veicule notícias. Escreva abaixo o nome desse site que você achou, certo? Então, na nossa aula, nós estudamos o gênero textual notícia. A data de apresentação daquela produção textual sobre os dinossauros será dia 25 de agosto no Zoom, ok? Um bom final de semana e até a próxima aula.